Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Como é bom ter a sua companhia. Estamos na reta final do ano. Hoje é o penúltimo estudo que faremos em 2023. Amanhã teremos um momento devocional muito especial, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele nos permitiu viver ao longo deste ano. Mas hoje eu quero entrar num assunto bem desafiador. Estamos no capítulo 5 da primeira carta escrita por Paulo à igreja em Coríntios. Este capítulo é um capítulo onde Paulo vai nos falar sobre a disciplina na igreja, sobre o relacionamento com irmãos que praticam imoralidade. Ele vai usar aquela expressão tão conhecida, entregue este homem a Satanás. Essa expressão causa inúmeras interpretações e eu quero te convidar a entender, à luz das Sagradas Escrituras, o que é que Paulo estava querendo falar com uma expressão tão forte como essa. Desde já te convido a pegar a tua Bíblia e abrir junto comigo para que possamos aprender mais da palavra do Senhor neste tempo devocional. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorreu nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, eu estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. A igreja em Corinto era uma igreja extremamente libertina. Esta cidade era uma cidade portuária que tinha inúmeras atrações para os turistas e tinha grandes templos onde as pessoas se prostituíam e faziam tantas coisas perversas. Paulo chega a advertir essa igreja, pois eles se orgulhavam e se consideravam uma igreja moderna por permitir que a libertinagem e o pecado ocorresse dentro da própria comunidade de fé. Eles acreditavam que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar mais para a graça ser maior. E diante disso, a igreja estava vivendo um tempo muito difícil, onde a comunidade enxergava a igreja como imorais. E diante desse cenário, Paulo fala, olha, existe imoralidade entre vocês que nem mesmo entre os pagãos está ocorrendo. Ele faz menção de um caso específico, onde um homem estava tendo relações sexuais com a esposa de seu pai. Ela era uma madrasta, ninguém sabe se o seu pai já tinha falecido ou se o seu pai ainda era vivo. O fato é que em nenhuma das hipóteses esse homem tinha permissão para estar com a esposa de seu pai. Diante desse absurdo, essa pessoa estava sendo acolhida dentro da comunidade e os irmãos estavam orgulhosos de tudo que estava acontecendo. Ninguém advertia, ninguém persuadia esse irmão diante desse fato. Paulo fica indignado e diz, vocês deveriam estar com o coração cheios de tristeza. Como é que vocês não expulsam este homem da comunidade? E Paulo então começa um discurso para que esse homem fosse então excomungado, ele não fizesse mais parte da comunhão. E ele vai usar uma expressão extremamente pesada. Ele constrói a sua ideia dizendo, olha, eu estou presente com vocês em espírito, eu estou dando legitimidade, autoridade para que vocês expulsem esse homem do convívio. No nome de Jesus, no poder de Jesus. E a expressão utilizada por ele aqui é, entregue este homem a Satanás para que o seu corpo seja destruído, mas a sua alma seja salva no dia do Senhor. O que é que Paulo está dizendo aqui? Quando você excluía uma pessoa da igreja, essa pessoa passava então a viver neste sistema mundano que nós vivemos, o qual Jesus Cristo falou que jaz no maligno. Sabemos que Satanás e os seus poderios agem nesse sistema maligno. E um homem fora da igreja é um homem entregue às ações malignas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele não está querendo fazer um ritual ocultista, onde a pessoa está sendo sacrificada a Satanás, nem nada do tipo. A única coisa que ele está falando é discipline este homem, tirando ele da comunhão, tirando ele da igreja, expulsem.
para que ele possa então ser entregue. Ele vai usar a expressão que o corpo dele seja destruído dentro desse sistema, mas que a alma possa ser salva pelo Senhor. E nós vamos entender isso lá na segunda carta, pois esse homem, depois de ser confrontado por essa igreja, é tomado de um profundo arrependimento e tristeza, e Paulo, quando escreve a segunda carta, ele fala: tragam de volta para que não morra de tristeza. Então surtiu efeito esta disciplina aqui. Paulo agora vai falar que um pouco de fermento pode levedar toda a massa. Ele vai fazer um paralelo entre a comunhão dos irmãos e a cerimônia da Páscoa, a cerimônia da ceia do Senhor, onde se comemoravam com pães asmos, pães sem fermento. Versículo 6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Paulo está fazendo então esta analogia aqui, falando que um pouco de perversidade, um pouco de maldade pode estragar toda a comunhão, pode fermentar toda a comunhão, e ele faz esse paralelo falando: olha, Cristo Jesus já morreu para que tenhamos um ambiente saudável, Cristo Jesus já morreu para que tenhamos uma unidade. Não faz sentido vocês usarem a perversidade e a maldade em nosso meio, pois isso vai prejudicar a comunhão. Ele faz questão de dizer que todo fermento velho, fazendo questão de mencionar a velha criatura, não faz mais parte desse novo formato. Nós somos uma nova massa, uma massa sem fermento. Essa é a oração do apóstolo Paulo para essa igreja. E ele está atacando aqui diretamente o orgulho deles, dizendo que qualquer vaidade, qualquer orgulho é fermento que atrapalha a comunhão e o desenvolvimento desses irmãos. Na reta final deste capítulo, ele vai nos orientar com quem nós devemos realmente conviver e com quem nós deveremos nos afastar. Versículo 9. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se fosse assim, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. O apóstolo Paulo já tinha escrito outras cartas a essa igreja, advertindo eles. Provavelmente escreveu duas outras. O que nós temos aqui, a primeira e a segunda carta, seriam equivalentes à terceira e quarta carta do apóstolo Paulo. Essas duas primeiras se perderam, não são consideradas como inspiração divina, não fazem parte do cano bíblico. Mas temos noção do que Paulo escreveu. Paulo advertiu esta igreja já que não deveriam se associar com pessoas imorais. E quando ele fala isso, mais uma vez ele ratifica que não estou falando de imorais deste mundo, senão vocês teriam que sair do mundo. Nós precisamos conviver bem com todas as pessoas, principalmente os de fora da igreja. Mas dentro da igreja precisa haver rigor, precisa haver disciplina. Qualquer pessoa que se diz irmão, pratica todas essas coisas que foram narradas aqui, estes são, na verdade, imorais e descrentes. Eles estão manchando, maculando a comunhão da igreja. Eles não dão bom testemunho e deveriam, então, não fazer parte. O apóstolo Paulo encerra o capítulo 5 dizendo: expulsem esse do meio. Ele está falando para expulsar quem? Aquele camarada que estava mantendo relacionamento com a esposa de seu pai. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, não deve mais estar no convívio de vocês. Ele traz aqui um princípio muito importante. Nós não precisamos julgar aqueles que estão fora da igreja. Você não precisa ficar apontando para famosos que praticam coisas que você reprova, dizendo: olha, isso é errado, isso é um absurdo. Você precisa olhar para dentro da igreja e observar aqueles pastores que têm conduta imoral, aqueles irmãos que fazem parte da igreja, mas não abandonaram os velhos vícios. Nós precisamos julgar os da nossa casa. Os do mundo serão julgados pelo Senhor, mas eu e você precisamos zelar
pelo ambiente da fé. Sabe, meus irmãos, as pessoas hoje se dizem evangélicas, mas a vida não demonstra nenhum tipo de amor, nenhum tipo de arrependimento, nenhuma conduta semelhante à de Cristo. Ser cristão é ser um pequeno Cristo, é ser um imitador do Senhor. E nós não podemos nos associar com tudo aquilo que é imoral. Nós não podemos validar aquilo que é perverso nesse mundo. Nós precisamos tirar do nosso meio a perversidão. Esta é a mensagem do apóstolo Paulo. A minha oração no dia de hoje é que não haja realmente em nosso meio imorais. Se de alguma maneira você tem cometido uma série de pecados, se você entende que o seu coração está cheio de vaidade, egoísmo, se você se enquadra naquilo que o apóstolo Paulo falou aqui, há tempo de arrependimento, há tempo de conversão, de mudança de rota. A minha oração é que todos possamos dar bom testemunho, que possamos conviver bem e que não haja perversidade, maldade, egoísmo a ponto de estragar a nossa comunhão, nem uns com os outros, nem ao menos com Deus. Deus abençoe a tua noite, é uma alegria sempre ter a tua companhia. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe, é sempre bom estar com você. Até amanhã, lembrando que será um episódio especial de agradecimento ao Senhor por este ano de 2023. Aguardo você, Deus abençoe.